Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiana Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Acompanhe a gente também nas redes sociais lá. Facebook da Rádio Conectados, Rádio Web Conectados. Instagram, @Rádio Web Conectados. O meu é @CS Paiaiá. Baixe também o nosso aplicativo Rádio Conectados Funsai e acompanhe a programação da Rádio Conectados 24 horas no ar. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Pois é, será que apenas os hermetismos pasquais irá nos salvar de tudo isso? Para falar disso, um convidado muito especial aqui, Ele é jornalista, tem passagem por vários veículos de comunicação em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília, como Diário Popular, Diário do Grande ABC, Agência Lé, Revista Contigo, Unipress, Revista do Brasil e Rede Brasil Atual. É autor da biografia de Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida, finalista do Prêmio Jabuti de 2015. E agora acaba de lançar, saiu do forno, o livro Quebra Tudo, a arte livre de Hermeto Pascoal, pela editora Quarup. Senhoras e senhores, Vitor Nuzzi, que honra tê-lo aqui novamente, Vitor. Onde a honra é minha, o prazer é meu, Carlos Silvio. É um prazer estar aqui conectado na Paiaiá novamente. Você só vem aqui quando tá lançando alguma biografia, né, Vitor? Tomara que eu lance outras, então, bastante, né, Carlos? Pra voltar mais aqui. Eu tô aqui com a capa desse Quebra Tudo. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. O Vitor, que na faculdade você pensava em ser repórter esportivo, é Queria isso? Porque eu sempre gostei muito de futebol, gosto até hoje, né? Eu li as páginas, eu começava a leitura de jornal pela página do esporte. Aí fui fazer faculdade porque eu queria ser repórter de rádio, inclusive, né? Não deu certo, né? Fui parar na redação de jornal, fui para uma área que nada a ver com esporte, mas gostei, mas hoje, se eu pudesse escolher, eu faria cultura, né? Então, mas nem sempre a gente pode escolher, né, Carlos? A gente vai para onde os caminhos levam. Isso, né? Exatamente. Mas foi muito bom. E você acabou enveredando, né, para essa área da cultura, que é uma área boa também, né? Isso requer, talvez... Eu acho que a área do esporte, do futebol, talvez ela seja mais superficial. Talvez, né? Talvez seja do que a cultura, por exemplo, né? Certamente mais popular, né? Certamente mais popular. Quanto a isso, você não tenha dúvida. Quando é que começa a nascer o Quebra Tudo, a arte livre de Hermeto Pascoal? Quando você começou a mexer nisso aqui? Eu tenho a impressão que, de certa forma, começou ainda durante a produção do livro do Geraldo Vandré. Até porque o Hermeto tocou no famoso Quarteto Novo, que era mantido pelo Vandré, lá em 1967, né? E antes era o Trio Novo, né? Que acompanhou, inclusive, o Jair Rodrigues da apresentação de Disparada no Festival da Record em 66. Depois entrou o Hermeto e aí se tornou o Quarteto Novo. Então, de certa forma, ele estava no radar, né? Mas o livro do Vandré foi lançado em 2015. Algum tempo depois eu comecei a pesquisar mais a sério a história do Hermeto, a trajetória do Hermeto, que eu sempre achei muito bacana, muito rica, né? De onde ele veio, para onde ele foi, o que ele se tornou.
Então, eu diria que, sim, que eu comecei a pesquisar mais a sério, mais continuamente, de uns 6 anos para cá. Né? E aí comecei a procurar as pessoas, a fazer as entrevistas, aí começou a dar um formato para o livro. Elis Regina o chamou de Deus. Essa foto da capa tem algo a ver? É um Deus, né? Isso aqui é genial. Ele é um Deus da música, né? Com certeza, né? E esse episódio da Elis, eu acho que é uma das histórias mais bonitas da música brasileira, né? Era um encontro que não estava programado, né? Porque cada um ia fazer o seu show lá no Festival de Montreux, em 79, e aí alguém teve a ideia de quase jogar a Elis no palco onde o Hermeto estava, e não tinha nada previsto, os dois levaram um susto, né? Mas para mim foram aqueles 13 minutos dos mais bonitos que a música brasileira já produziu. Qual foi o seu primeiro contato com o Hermeto que você comunicou que você estava fazendo uma biografia? Ele autorizou? Teve alguma resistência? Não, primeiro eu comecei em contato com a produção dele, né, com a equipe do Hermeto, e depois falei com um dos filhos dele, um dos 6 filhos, o Fábio, que é o único dos filhos que foi pra música mesmo, né, e é percussionista da banda do Hermeto, e fui falar com o Hermeto mesmo, da primeira vez pessoalmente, em 2019, fui à casa dele lá no Rio, e era para ter ido outras vezes, inclusive, né, Carlos? Mas aí veio, logo em seguida veio a pandemia. Eu fui à casa dele 3 meses antes da pandemia, em outubro de 2019. E gostaria de ter ido. A gente teve uma boa conversa lá. Era para ter ido outras vezes, né? Mas ele nunca houve nenhuma resistência. Eu acho até que gostaram da ideia da biografia, porque agora se passaram 5 anos, né? Mas ele tinha, na época, 83, aquela altura ele ainda não tinha nenhuma biografia, o que para mim é uma coisa bastante surpreendente. Por que você acha que ele ainda não tinha nenhuma biografia? Alguma resistência por parte dele? Falta de interesse de biógrafos? Eu acho que falta de atenção mesmo, porque o Brasil sempre presta mais atenção, não só a mídia, né? Assim, até quem gosta de música, né? O público em geral, presta mais atenção nos cantores, né? Cantores, cantoras, por causa das letras, as pessoas gostam de cantar, né? E às vezes os instrumentistas ficam em segundo plano, né? É mais difícil, de fato, lembrar de uma música só tocada, né? Então, e tem pouco, se a gente for olhar a bibliografia musical, a gente tem bastante livro sobre música no Brasil, bastante mesmo, mas são muito poucos os livros sobre instrumentistas, né? Você tem aí os violonistas, basicamente, né? Baden Powell, Rafael Rabelo, o Garoto, tem o Pixinguinha, mas fora isso são poucos os instrumentistas que mereceram essa atenção histórica, né? Vamos dizer assim. E tem outros, né? O Egberto Gismonti, que é da mesma geração do Hermeto, é outro que está merecendo também um livro, e também não tem, por incrível que pareça. O livro tem o prefácio de Tarek de Souza e o pós-fácio de Paulo Tiné. Foi um bom complemento, eu diria, né? Porque o Paulo Tiné é um pesquisador, então tem aquela visão da academia sobre o Hermeto, que criou que eles chamam de música universal, que é uma coisa que é muito difícil de definir, né, teoricamente. E o Tarek a gente conhece, né? O Tarek é um nome que está há décadas aí, conhece tudo sobre música, então enriqueceu muito esse trabalho, com certeza. Histórias de Vitor Nuzzi, a biografia aqui de Quebra Tudo, de Hermeto Pascoal. Deixa eu chamar aqui o nosso primeiro quadro. Vem aí 1 minuto de prosa com Assis Ângelo. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio. Calado e patápio, mas o craque Pixinguinha ao Chorão deram formas diferentes da modinha. Quem sabe toca choro é chamado de chorão.
O choro vem da flauta, do cavaco e violão. Quem não sabe tocar choro, se quiser pode aprender. Impossível isso não é. Para tanto, é só querer. O caso é que o choro é bonito e delicado. Foi feito por Patápio, Pixinguinha e Calado. Aí! Você gostou? Viva o choro, viva os chorões! Viva Flor Maria! Pois é, interessante que esse disco aqui já é antigo, né? Quem está tocando aqui é um monte de gente bonita, como o Altamiro Carrilho, que eu tive a alegria de entrevistar em 2012. Um ano antes, pouco antes de ele partir para a eternidade, né? Isso está no blog do Assis Ângelo. Dá uma espiadinha que você vai achar. A gente conversando lá no Sesc e tal, um papo muito legal. Eu com Altamiro Carrilho. E aqui é a obra do Patápio Silva, que morreu com 26 anos de idade. Apenas um gênio da flauta no Brasil. Ó, vai lendo o blog aí. Assim, ó. Beijo. Tchau. Programa Paiaiana Conectado. Esse foi Assis Ângelo, conhece, Victor? O grande e querido Assis Ângelo, paraibano, paulistano honorário também, pesquisador de cultura popular, né? Uma referência para qualquer pessoa que goste de cultura no Brasil. Ele é um mestre mesmo. É um dos grandes, né? Ele é um dos grandes. E quem ele falou que entrevistou o Altamiro, quem foi que o Assis Ângelo não entrevistou? Eu falei pra ele que ele só ainda não me entrevistou, entendeu? Tá na fila ali, né? Assis Ângelo é um gênio. Abraço, Assis! Quanto tempo de pesquisa, quantas páginas de pesquisa você reuniu para esse livro? Foram muitos anos, né? Assim, eu pesquiso sobre música assim, há muito tempo, né? Talvez desde a época da faculdade, 40 anos atrás. Agora, especificamente no caso do Hermeto, foram 6 anos de pesquisa assim, mais permanente, em torno de 50 entrevistas, incluindo aí alguns dos filhos dele, né? Muitos parceiros, músicos que tocaram com ele, músicos da atual banda, ex-mulher, então pesquisadores. Então foi tentar colher o máximo de amigos aí até de outros lugares. Eu fui a Lagoa da Canoa, né, conhecer o lugar de onde ele veio, né? Ele é um autodidata, né? Sim, ele é autodidata. Ele foi tocando de ouvido, né, que é um ouvido privilegiado, e foi aprendendo tudo, né? Ele toca. A gente brincou agora com o Assis Ângelo, quem o Assis não entrevistou. A pergunta que eu deveria ter feito ao Hermeto é: qual instrumento você não tocou até hoje, né? Porque ele talvez tenha tocado todos, fora os instrumentos que ele inventou, né? Aquela coisa que ele faz no show, ou fazia mais nos shows, de tocar em copo d'água, em chaleira, em madeira, em ferrinho, porquinho. No livro, por exemplo, tem algum capítulo que fale um pouco dessa questão dos sons que ele tira da natureza, tudo? Principalmente tem o capítulo das origens dele, da infância, Sim. né? Ele era neto, né, o pai da mãe dele, seu Senna, era ferreiro. Então ele gostava muito de brincar lá com os ferrinhos. Meu pai era ferreiro. É mesmo? Olha só, ferreiro. Tá vendo? E ele gostava de bater um ferrinho no outro para tirar o som. Gostava de, né? Ele morava na zona rural. Gostava lá de ouvir os bois, os passarinhos, os sapos. Uma das pessoas que eu entrevistei, um primo dele, lá em Lagoa da Canoa mesmo, disse que um dia ele chegou lá, já era um músico conhecido, pediu licença e foi até o lago porque ele queria escutar os sapos, né? Então ele sempre foi muito ligado nesse som dos sons da natureza, né? Eu acho que foi a primeira matéria-prima musical do Hermeto. E depois, claro, ele tocava pandeiro, tocava sanfoninha, o pai dele deu uma sanfona para ele, e aí ele foi aprendendo por conta própria, né? E aí, então falam um pouco agora, os instrumentos, aqueles instrumentos diferentes do Hermeto, eu falo em outros capítulos, principalmente a história dos porquinhos, né, que ele tentou levar para um festival aí, mas não deixaram.
Mais som aqui, mais volume. Mais som no microfone, por favor. Isso é sensacional, não é? Não, ele é incrível, né? O que ele faz é de outro mundo, né? E é uma coisa gostosa de ouvir, entendeu? A gente tá falando de algo que ultrapassa ou transcende aí o simples fato de você entrar no estúdio, gravar e fazer arranjos. É algo muito especial, né? E aí as músicas, a gente assim, nem ele sabe direito quantas músicas fez, né? Foram milhares, né? Mas o que sempre me chama a atenção é que as músicas são assim, desse jeito. As músicas são divertidas, são alegres, são animadas. Eu acho que você não vai encontrar uma música do Hermeto que seja lenta, por exemplo, ou que seja triste, né? A obra do Hermeto é a própria celebração da música, né? Eu posso garantir que tua maior dificuldade deve ter sido como reunir mais de sete décadas de carreira num livro. Nunca... Claro, você nunca vai fazer tudo. Nunca vai fazer, não, e ele continua, né? Esse que é o ponto, né? Ele tá aqui, daqui a um mês, menos de um mês, o Hermeto vai completar 88 anos, e ele tá com a corda toda, né? Na semana que vem vai ser inaugurada uma exposição com desenhos dele, aqui em São Paulo. Uhum. Em junho ele vai fazer 3 shows no Sesc, aqui em São Paulo também, inclusive no dia do aniversário dele, né? Ou seja, ele vai passar o aniversário no lugar onde ele mais gosta, que é o palco. Já tem shows programados ao longo do ano, incluindo, desta vez, pela primeira vez, ele vai tocar no Rock in Rio. Provavelmente vai ser o músico de mais idade, né? O músico mais velho a tocar naquele palco lá em 14 de setembro. Então não dá pra... a história não... E ele outro dia ele falou que vai chegar aos 105 anos, o que eu não duvido nem um pouco, porque a saúde dele tá muito boa e ele se diverte fazendo música, tocando no palco. Então não duvido que ele chegue mesmo. Então a história não acaba, né? Não tem como reunir tudo. Como é que ele é visto na cidade dele, na terra dele lá? Você esteve lá? Eu fui lá fiquei 2 dias lá em Lagoa da Canoa, fui inclusive ao povoado onde ele nasceu, que é o povoado de Olho d'Água, que é um pouco mais distante do Quantos centro. Quantos habitantes o povoado? 18 mil. Não, a cidade... Povoado. O povoado tem pouca gente, eles não tinham um número por povoado. A cidade inteira tem 18 mil, né? A maior parte está na zona rural. E eles têm mais de 20 povoados lá. Sim. Então... É um pouco parecido com Nova Açores. Sim. Que onde o município no Pará está. Por exemplo, a cidade de Nova Açores tem aproximadamente 16 mil habitantes. O Pará hoje está com 480 moradores, que também é um povoado. O meu pai era ferreiro. A única diferença que eu vou lamentar é que eu não tenho a genialidade de Hermeto Pascoal, entendeu? Mas tem muito talento, também. Mas você tem talento. Então, eu acho que se a gente supor talvez 200 pessoas, 300 pessoas, porque o Olho d'Água é um lugar muito pequeno. E o Paiá se chamava Olho d'Água, tá? Também. É mesmo? Olha só. Antes se chamava Olho d'Água também. Olha só, tá vendo? Quantas coisas em comum aí, né? Agora você tem que deixar crescer o cabelo, né? A barba mais, a barba né? mais branca, e começar a arrumar um porquinho e ficar ensaiando. Deixar crescer a barba não é difícil. O difícil é aprender a tocar como ele, pô. Mas assim, a característica do Hermeto assim, é de liberdade total, né? Pros músicos, né? Você perguntou a percepção da cidade, eu acho que tem lá uma banda, tipo uma fanfarra, mantida pela prefeitura, que chama a banda Hermeto Pascoal, né? Tem lá também alguns painéis. A própria Secretaria da Cultura de Lagoa da Canoa tem um muro grande assim, com um desenho do Hermeto, como se o corpo dele fosse uma imensa barba. Né? Mesmo? É um desenho bonito, assim. Tem uma escola municipal com o nome de Hermeto Pascoal também, tem até o quadro dele ali. Isso é bacana porque eu estava te contando ali fora do ar sobre um vídeo que o Regis Tadeu, que é crítico musical, fez pro canal dele, um vídeo de 18 minutos, e Regis Tadeu enfatiza exatamente isso.
que a gente tem que elogiar, tem que reconhecer mais o trabalho enquanto vida das pessoas. Não adianta depois que morre, olha, mas fulano era um gênio, fulano era isso, não sei o quê. E o vídeo é sensacional, porque o Regis considera o Hermeto Pascoal como um dos maiores gênios da arte, assim. Agora, por que bruxo? É porque ele fazia alquimias no palco, né? Essa mistura de sons dele, né, que virou uma característica do Hermeto, né, de misturar aquilo que não era os instrumentos convencionais com aquilo que não era aquilo que não era visto como um instrumento. Ele usou o próprio corpo como instrumento, né? Ele gravou um disco em que o instrumento é o corpo dele. Então tem essa originalidade, né? Acho que justifica, né, um desses apelidos, que é o de bruxo, que ele fazia umas magias mesmo, né, misturando ritmos, ele fez de tudo, né, não dá para definir, né, se hoje nós tivéssemos ainda as lojas físicas de disco, né, em que prateleira que você ia colocar o Hermeto Pascoal? Eu não sei onde ia colocar, porque também não é música instrumental, não é jazz, não é forró. É tudo isso, né? Mas ele mistura, eu acho que ele mistura desde do chorinho, coco, maracatu, chachado. Ele é um grande forró. Ele gravou um disco que chama Hermeto Pascoal e sua visão original do forró, que é um disco que eu acho delicioso, né? Ele poderia ter sido também, se ele quisesse, ser um grande forrozeiro, como o Sivuca, que foi muito amigo dele, inclusive. Você conta também no livro sobre a saída dele, por exemplo, para o Rio de Janeiro, essas passagens, tudo isso aí? Sim, o Hermeto nasceu em 36, né? Em 1950, ou seja, com 14 anos, ele vai para Recife com o Zé Neto, que é o irmão mais velho dele, 1 ano mais velho. Os dois albinos, inclusive, né? O Hermeto inventa lá uma desculpa, porque o motorista de ônibus não queria embarcar, porque eles eram menores e não tinham autorização. O Hermeto começa a fingir que está chorando, que tem alguém doente lá, que ele precisa ir, e o motorista deixa os dois entrarem. Então aí eles passam a tocar, vão conhecer o Sivuca lá em Recife, eles vão conhecer também o Jackson do Pandeiro, né, que virou amigo do Hermeto, chamava o Hermeto de Esmeto. E aí começa a tocar na Rádio Jornal do Comércio, de Recife, depois toca em Caruaru, volta para Recife. O Hermeto recebe um convite do Heraldo do Monte, o grande pernambucano Heraldo do Monte, violonista, que tocava em boate em Recife. Ele convida o Hermeto para tocar piano na boate, e depois de lá ele vai para o Rio. Do Rio ele também toca nas boates, ele grava até um disco, ele participa de um disco de samba do Pernambuco, e é até engraçado, né, porque tem a capa do disco tem um monte de músicos vestidos de sambistas, né, com aquela camisa listrada, chapeuzinho, claro que são todos negros, assim, mas tem um branquinho no meio ali, que é o Hermeto, né, então eu até brinco lá, tem albino no samba, né? Tem albino no samba. O Quarteto Novo dura quanto tempo? O Quarteto Novo, assim, durou muito pouco, Pouco né? tempo, né? Ele teve 1 ano como trio novo, né, que era 66, e depois, em 67, se torna o Quarteto Novo com a entrada do Hermeto. Durou 1 ano só, né? Eles gravaram um disco só, que é um LP, que até hoje é uma referência aí para os músicos, né? E eram 4 gênios também, né? Porque além do Hermeto, que entrou depois, tinha o mesmo Heraldo do Monte, o Theo de Barros, o violonista, a quem eu dedico o livro, inclusive, também. Ayrton Moreira. E o Ayrton Moreira, o percussionista, baterista, né? Eram esses 4. Aí, depois, o Ayrton Moreira vai atrás da Flora Purim para os Estados Unidos, né? Ele era apaixonado pela Flora, foi atrás. Ainda tem, durante um certo tempo, um substituto, o Nenê, baterista, o substituto do Ayrton. Mas depois disso o quarteto não sobrevive, porque também aí cada um tomou seu rumo, né? E muita gente ainda alimentava esperança de que um dia os 4 voltassem a se reunir, né? E agora o sonho acabou no ano passado, né, Carlos Silva? Quando morreu o nosso Theo de Barros, aos 80 anos. Rapaz, que livro bonito, viu, rapaz? E gostoso de folhear. Olha, falem o que quiser.
é digital pra lá, mas livro eu gosto de papel. Sim. Eu não consigo ler em tablet. Livro eu não gosto tem de jeito. papel. Tem que manusear, olha que né? coisa maravilhosa, ó, pra isso. Esse barulho de folha aí, né? É muito bom, né? Tomara que o livro vai ter vida longa, né? Muita gente ainda gosta de livro, assim como gosta de vinil, né? Gosta de CD, do disco físico também. Né? Eu tenho fita cassete, tá? Ainda. Eu tenho fita cassete ainda. Você vai precisar explicar para algumas pessoas o que é fita cassete. Eu tenho uma, não sei se você já viu um vídeo de Ariano Suassuna, que chegaram para ele e falaram, ó, o livro físico, o livro de papel vai acabar. Aí ele pergunta pro cara, mas onde você viu isso? Ah, vi num livro. Programa Parada Conectados, hoje batendo um papo aqui com Vitor Nuzzi, biógrafo de Hermeto Pascoal e também de Geraldo Vandré. A gente vai chamar aqui o nosso segundo quadro, vem aí Darlan Zurk com Cultura Conectada. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. A coluna de hoje faz uma breve análise do hino nacional brasileiro. Apesar de nem todos concordarem, eu considero uma linda criação, uma verdadeira obra-prima. A melodia é de Francisco Manuel da Silva e foi composta em 1831 com letra original de Ovídio Saraiva de Carvalho. O curioso é que a primeira versão era contra Dom Pedro I. Com a proclamação da República em 1889, resolveu-se trocar a letra e reformar alguns trechos da parte instrumental. Em 1909, um concurso para a mudança dos versos foi vencido por Joaquim Osório Duque Estrada. Portanto, o formato atual do hino foi concluído nessa época, embora a sua oficialização tenha sido feita na véspera do centenário da independência, em 6 de setembro de 22. A propósito, minha última avó viva, Aurora Cruz, nasceu antes disso, em 1917, mas faleceu quarta-feira passada, quase 100 anos. Que ela descanse em paz. Apesar da discutível beleza do hino, uma questão é quase unanimidade. A letra não é de fácil entendimento. E 3 fatores contribuem para que ela pareça complicada. Primeiro, os versos não estão na ordem direta, ou seja, a ordem direta é sujeito, verbo, predicado. Ocorre de alguma frase começar até por um verbo. Segundo, aparecem palavras pouco conhecidas entre os brasileiros de hoje. E terceiro, é usada a segunda pessoa do singular, tu. A primeira estrofe, o primeiro bloco de versos, já dá uma ideia. A ordem direta é: as margens plácidas do Ipiranga ouviram de um povo heróico o brado retumbante. Aqui, a letra faz referência ao grito de independência de Dom Pedro I ao lado do rio Ipiranga, em 1822. Curiosamente, a Rádio Conectados, da FUNSAI, também fica próxima das margens do Ipiranga e no bairro do mesmo nome, onde se encontra o Parque da Independência e o próprio Museu do Ipiranga. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gigante ou não, subdesenvolvido em desenvolvimento, o fato é que o hino, assim como qualquer texto, usa um formato que passa por algum estranhamento depois de um século. É normal, cabe a nós fazermos um esforço para entendê-lo. E, com a internet, quase nada é difícil. Segundo Machado de Assis, difícil é viver. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Alô, amigo. Sou o Toquinho, estou aqui num posto de gasolina, fui pego de surpresa, mas estou ligado no Paiaiá da Conectados, ok? Um abraço. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
Todo o livro A Fúria de Papéis Espalhados que você encontra no site darlanzurk.com. Como é que a gente pode chamar esse encontro, Vitor? Mágico, encontro mágico, né? De dois gênios da música, cada um vindo do norte, outra vindo do sul, e foram se encontrar na Suíça, né? E foram universais, né? Universais, né? Esse encontro é único na música. Eu não canso de ouvir essa bendita hora que o Claude Nobis, que era o coordenador do festival, o organizador, resolveu empurrar Elis Regina pro palco, né? Foi assim que aconteceu foi isso? Assim, foi, né? Foi literalmente um empurrão, né? E porque não tinha nenhuma previsão de que eles fossem se apresentar juntos. Era a noite brasileira do Festival de Montreux. Aí a Elis se apresentou com a banda dela, né? E o Hermeto se apresentou com o grupo dele, né? Cada um fazendo o seu show. Depois aí o Claude Nobis teve, não sei, uma sacada, uma luz, uma inspiração, vai saber, né? E foi no susto mesmo, né? Aí tocaram as 3 músicas e teve gente que depois falou que o Hermeto, com essas coisas que ele faz no piano, tão pouco ortodoxas, né? Queria derrubar Elis, fazer alguma... Era exatamente o contrário, né? Ele só fazia aquilo, só fez aquilo porque era Elis Regina, e ela acompanharia qualquer tom, qualquer ritmo, como acompanhou. E você vê, eles estão muito entrosados ali. E é nessa situação que ela o chama de Deus. Foi depois. Foi depois, Foi depois. Ela está assistindo o vídeo dos dois, né? Aí, né, com aquele... admirada, né? Daí ela comenta assim, a frase tem um vídeo sobre isso, Deus está tocando, Pai d'Égua. Mesmo? É assim que ela fala, né? E aí ela fala que são 2 músicos que não têm vergonha de ser brasileiros, né? E que não tem vergonha de ser brazuca, foi até a expressão que ela usou. Então foi uma coisa, uma felicidade muito grande. E o próprio Claude Nobis, uma vez perguntaram para ele quais foram os 3 principais momentos de brasileiros em Montreux. O primeiro que ele fala é esse, Elis Regina e Hermeto Pascoal, esse encontro. No vídeo que eu te falei do Regis Tadeu, por exemplo, ele até comenta que o Miles Davis, esse monstro do jazz, toca lá uma nota e pergunta para Hermeto, que nota é essa? Ele, é tal. Que nota é essa? Ele lá, é tal. Tem isso no livro? E eu te pergunto, tem algum registro também sobre a luta de boxe que ele faz com o Miles Davis nos Estados Unidos? Tem isso? A gente conta isso, né? É uma pena que essa luta não tenha assim, testemunhas, né? Sim. Aí a gente, porque quando eu estava fazendo o livro, claro que eu gostaria de ter procurado o Miles, só que ele já tinha morrido, e a biografia que o Miles, a autobiografia do Miles, ele não faz referência ao encontro dele com o Hermeto, né? E então a gente tem a narração do próprio Hermeto sobre a luta, que ele teria sido desafiado pelo Miles para fazer essa luta, e o Miles tinha um ringue em casa e eles lutaram lá. Pena que não tem foto disso, né? Se tivesse ao menos, tem uma montagem que circula nas redes sociais com o Miles Davis vestido lá de boxeador, e o Hermeto também, mas não é uma imagem verdadeira.
Mas seria sensacional ter visto essa luta, né? O Hermeto garante que ele ganhou, que ele enganou. Ele conta isso, ele fala isso, que ele enganou assim com aquele olhinho dele meio fechado. O Myles achou que ele estava olhando para um lado, o Hermeto estava olhando para o outro e deu-lhe um direto assim e ganhou a luta, acho que por nocaute. E tem essa história, a história do... Bom, e eles protagonizaram uma polêmica ali, né, do disco do Myles, que tem músicas do Hermeto, mas não foram creditadas. O Regis Tadeu fala isso. Sim, foram 3 músicas. E isso criou uma polêmica grande, né? O Hermeto não só participa, como tem músicas dele no disco do Miles Davis, Live Evil, que é de 71, né? Foi gravado em 70, mas essas músicas, quando o disco saiu, estão todas no nome do Miles Davis, né? Na época isso criou lá um mal-estar. O próprio Edu Lobo, com quem o Hermeto morava na época nos Estados Unidos, disse que foi roubo, né? A palavra que o Edu Lobo usa é isso, roubo, né? E com o tempo, tem a própria Tarek aí, que você citou, que entrevistou o Hermeto uma vez. O Hermeto foi se importando menos com esse episódio, né? Ele foi deixando pra lá, na verdade, né? O Hermeto me corrija se eu estiver errado, ele tem um pouco de uma postura de nacionalista. Como é que ele analisa também essa vida dele fora do Brasil? Eu acho que ele não seria nacionalista no sentido assim de só o Brasil, né? Porque, né, ele tocou com todos os grandes nomes aí do jazz, né? Tocou lá também com Sadao Watanabe no Japão, com todo mundo. Mas assim, ele sempre falou isso mais de uma vez, que não há músico e música melhores no mundo do que a brasileira. Isso ele sempre foi um defensor convicto. Até teve uma encrenca dele com Caetano Veloso por causa disso. Mas o Hermeto, assim, ao mesmo tempo que ele é brasileiro, ele também é universal, né? Ele conseguiu, com a música dele, que é essa mistura, essa panelagem aí, essa pagelança de sons, né? Ele conseguiu ser ao mesmo tempo brasileiro e ao mesmo tempo universal. Eu toquei um trechinho logo no início da música Podres Poderes, de Caetano Veloso, que é uma crítica e grandes músicas dele. Está fazendo 40 anos essa música, de 84. E aí ele inclui o que é que poderá nos salvar, os hermetismos, coloca o Hermeto junto com o Milton aí nesses grandes, no mais alto patamar, né? O Caetano cita o Hermeto em 2 músicas, né? Qual outra? Fala o Albino Hermeto também. Ray Charles é cego, Stevie Wonder é cego e o Albino Hermeto não enxerga muito bem, né? Bem lembrado, bem o Chico ele colocou no Para Todos, né? Ele cita o Hermeto no Para Todos. Então, de fato, né? E tem outras músicas, né? O Hamilton de Holanda, o Egberto Gismonti fez uma música pro Hermeto chamada Louro, que era como a Ilza, Dona Ilza, mulher do Hermeto, chamava ele, meu louro, né? Inclusive, o Hermeto agora está lançando, semana que vem, né, um novo disco, que é Pra Você, Ilza, né, uma homenagem à mulher dele, e essa música, Pra Você, Ilza, ele já divulgou nas redes sociais. Então, ele foi casado durante 46 anos com Dona Ilza, né? E aí tiveram 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres, nenhum albino, né? Então os albinos ficaram na geração dele, né? Ele e o Zé Neto. O grande Hermeto Pascoal, que história, que gênio que é esse cara. E assim... Você considera que ele é um gênio esquecido? Será que é muito pesado? Eu acho que não, viu, Carlos? Porque ele, assim, se você for... Talvez ele... Claro, ele não... Talvez mas não eu seja... digo no sentido mais até de... Por exemplo, a grande mídia às vezes não dá muito espaço, essas coisas todas. Sim, pode ser, mas ele, assim, ele não é assim... A gente acha que talvez não possa chamar ele de músico popular, né? Mas os shows dele, por exemplo, sempre lotam, sempre estão cheios, né? E é uma festa, né? Os shows dele são uma festa. Ele tem sempre uma agenda internacional também. Há pouco tempo ele esteve no Japão, na Colômbia, Cabo Verde. Então ele está sempre fazendo show pelo mundo também. Deixa eu te fazer uma provocação, então.
Hermeto Pascoal e Tom Zé. São dois gênios, assim, quase no mesmo patamar, ou o Hermeto é maior? É difícil dizer quem é o maior, né? Tom Zé é genial também, né? É um pequeno, grande gênio. É pequeno, eu digo, porque ele realmente era pequeno, né? Pequeno, miúdo, né? Mas assim, os dois são furacões, né? Furacão de criatividade, né? O Tom Zé, com aquelas, não só a letra, né? As letras, mas a própria música dele, né? É diferente, né? As coisas que ele faz, aquele disco Estudando Samba, que eu acho sensacional. Então, é difícil são pessoas que são difíceis de catalogar, mas que eu acho que só o Brasil consegue produzir gente assim, né? Ela seria interessante ter um palco com esses dois. Nunca né? teve? Não, que eu me lembre, não. E também teve uma encrenca, eu não sei a origem disso. O Hermeto fez alguma crítica que eu não vou me lembrar agora, e o Tom Zé não gostou muito também. Parece que o Hermeto tinha alguma bronca com o Tropicalista, porque ele deu uma cutucada no Tom Zé e uma no Caetano. O Caetano, os dois chegaram a responder. Aliás, eu procurei o Caetano, mas ele não gravou o depoimento, não sei se não se interessou, o que aconteceu. Porque seria... Mas são coisas, são músicos que só o Brasil tem, né? Eu acho que são as nossas jabuticabas, hein? Você colocou no livro quantos instrumentos ele toca? Pois é. Então essa é a pergunta que eu acho que ficou faltando fazer, né? Porque ele já tocou tanto instrumento, né? Flauta, escaleta, piano, pandeiro, sanfona, violão. Então eu não sei, assim, acho que de todos, sim, de metal, de sopro, de percussão. Ele já tocou bateria meio brincando, assim. Tem um disco foi gravado em 99, chamado Eu e Eles, né? Eles são os instrumentos. Então o disco inteirinho é só o Hermeto, né? Ele toca todos os instrumentos do disco, né? Então eu acho que se a gente imaginar que ele talvez não tenha tocado algum instrumento na vida, eu tenho certeza que se ele for apresentado a esse instrumento, dali a 5 minutos ele vai estar tocando como se estivesse tocando a vida inteira, que ele tem uma facilidade assombrosa para isso. É o cara que a gente pode chamar de gênio sem nenhuma dúvida, assim, não é? Um gênio absoluto, né? E é uma pessoa que nasceu para isso, né? Ele repete, falou várias vezes, nasci música, e é verdade, né? Não dá para imaginar o Hermeto fazendo qualquer outra coisa, né? Ele é um homem música mesmo. Embora ele tenha contado para mim que uma vez ele pensou em ser outra coisa. O quê? Soldado, né? Ele foi se alistar no exército. Ele e o Zé Neto foram se alistar. Mas a passagem dele é muito engraçada, ele contando que eles estão na fila dos soldados, dos candidatos, todos pelados, né? E vão fazer o exame de vista. Aí ele fala assim, mas eu não estou vendo nem o quadro, né? Ele não estava vendo nem o quadro onde ele faria o exame. Como é que ele ia fazer um exame de vista se ele não via nem o quadro? A vida de soldado do Hermeto acabou ali em alguns minutos, né? E realmente não dá para imaginar, né, o Hermeto soldado, né? Alguma história assim cabulosa que ele tenha te contado que você não vou colocar no livro, assim? Acho que não, viu? Diferente, Carlos, diferente do Vandré, o Vandré tem muitas histórias assim polêmicas, sim, né? Porque o Vandré também foi um cara muito ligado à política daquele tempo. Isso, né? isso. A obra dele está muito relacionada com isso. Ele, querendo ou não, né? Acabou sendo... ele virou um personagem da política brasileira, contra a vontade, talvez. O Hermeto não, não tem... A trajetória dele sempre foi muito mais leve, né? Ele nunca se envolveu assim com questões políticas, por exemplo, nunca teve assim briga, teve essas encrenquinhas lá com os tropicalistas, né? Com o Caetano e com o Tom Zé, mas nunca teve nada assim que comprometesse. Ele tem uma história engraçada que eu até pus no livro lá, que depois do Festival de Montreux eles tinham que viajar para o Japão, né? Mas segundo o Nenê, baterista, me contou,
Acho que depois do show eles foram comemorar ali no bar do hotel, né? Porque o festival de Montreux era num hotel. E acho que tomaram umas a mais, assim. E no dia seguinte o Hermeto não acordava, né? Né, deram um banho nele, jogaram ele, porque ele falou que não ia mais, né? Que não ia mais pro Japão. Daí falaram, vão vocês aí, eu não vou. E aí deram um banho nele e botaram ele no avião meio dormindo, assim, né? Eu acho que foi a passagem mais, talvez, mais curiosa, assim. E tem uma história de quando ele era criança, que havia um boato de que o Lampião passaria por Lagoa da Canoa, e a mãe dele, Dona Divina, ficou com medo. Esses boatos eram comuns na região, viu? Pois é, né? Às vezes aparecia, às vezes não, né? Porque ele estava por todos os lados, né? Sim. O Hermeto tinha 2 anos de idade, o Zé Neto tinha 3. A mãe dele ficou com medo que o Lampião gostasse lá dos galeguinhos dela, lá os ruivinhos, e pintou eles lá, disfarçou eles com carvão e escondeu no mato, né? Mas não aconteceu nada, o Lampião não passou por lá e os albinos ficaram a salvo, né? Não foram levados pelo Lampião. E teve uma vez lá, o pai do Hermeto era comerciante, né? E apareceu lá um boiadeiro que queria levar os filhos, levar o Zé Neto e o Hermeto embora, né, para estudar na cidade. E o Hermeto ficou com medo que o pai dele vendesse eles, né? Porque o pai dele vendia tudo, era comerciante mesmo, então ele foi chorar, né? Não deixa papai nos vender, né? Mas não, o pai dele não vendeu de jeito nenhum. História, quantas histórias, viu? Esse é o Vitor Nuzzi, autor aqui da biografia Quebra Tudo, a arte livre de Hermeto Pascoal, pela editora Quarup. Deixa eu chamar aqui o nosso último quadro, Neumann. Deixa eu trazer o Neumann hoje diferente, como você não está acostumado. É o Neumann falando de futebol, tá? É isso, vem, chega aí, Neumann, vem, paraibano retado. O jornalista José Neumann Pinto apresenta Direto ao Assunto, no Paiaiá. Olha eu aqui outra vez, agora vamos falar de futebol, um assunto do qual eu gosto e que você gosta também, você que me segue. É que o meio Lucas Paquetá, do West Ham da seleção brasileira, foi formalmente acusado pela Football Association, a FIFA, a FA, a Federação Inglesa, por conta de uma suposta manipulação de eventos em partidas para mexer com o mercado de apostas. Abrir a internet hoje é um inferno, com oferta absurda, estúpida, enorme, palpites para jogos de futebol. Foi-se o tempo da loteria esportiva e tal, agora é jogatina para valer. Então o jogo do bicho é proibido, o jogo de azar desde os tempos de Dutra é famoso que é proibido, agora no futebol pode. O Brasil realmente é de lascar. E o Fluminense, campeão da Libertadores, prorrogou o contrato com o técnico Fernando Diniz. Definitivamente o futebol profissional do Brasil não reprime violadores das regras elementares do direito trabalhista, principalmente a relação de chefe subordinado. Fernando Diniz é um aloprado que não hesita em ofender comandados, como fez com Tietê. No jogo Fluminense e São Paulo, no Morumbis, hein? Falei certo. Ele ofendeu também um ex-subordinado, o atacante Luciano do São Paulo. Teve uma confusão danada, agora ninguém pune o cara. Uma suspensão, nada disso. O Fluminense premia, porque, fomos o único título da América. Escuta, e a relação do chefe com o subordinado? E a lei trabalhista? Não vale no futebol. No estádio vale tudo, né? Racismo e perseguição de funcionário pelo chefe. Fernando Diniz é campeão nisso. A imprensa esportiva, particularmente na televisão, é com os coleguinhas. Olha, um grande futebol. O Fernando Diniz merece todas as renovações de contrato, porque o futebol que o time dele joga é maravilhoso de ver e tal. José Neumann Pinto, direto ao assunto, no Paiaiá. Programa Paiaiá na Conectados. Já tinha ouvido o Neumann falar de futebol, Vitor? É, primeira vez, Carlos. E de fato, né, os técnicos no Brasil às vezes são muito valorizados, né? Às vezes demais, assim, né? Como se fossem lá os pode tudo mesmo, né? Você vê que esse programa aqui traz coisas diferentes, né? Até o Neumann falando de futebol, viu? Aliás, sabe que por falar nisso, o Hermeto gosta muito de futebol também.
Lehmann falou do Fluminense, o Hermeto é Fluminense. É mesmo? Lá no Rio. E aqui em São Paulo, ele torce pro Palmeiras. O importante é ter saúde, pode falar pra ele, viu? Entendeu? Tem até um encontro que foi promovido pelo Serginho Groisman, muitos anos, claro, né? Muitos anos atrás, entre o Hermeto e o Itamar Assunção, né? E eles falaram um tempo de futebol. O Hermeto brincou que ele podia ser goleiro, mas difícil imaginar o Hermeto de goleiro, né? Ele tem o quê? Uns 60 e pouco coisa, né? Ele é baixinho, não é? Ele tem uns 60 e pouco, menos de uns 70, assim. E o Itamar quase virou jogador de futebol. Ele chegou a ser chamado aqui para um teste na Portuguesa, na nossa Portuguesa de Desportos, mas ele veio do Paraná, passou uma semana aqui em São Paulo, mas só chovia a semana inteira, aí ele desistiu e não fez o teste e voltou para o Paraná e foi ser músico, né? Mas inclusive o Itamar também fez uma música chamada Sanfoneiros Serelepes, em que ele cita o Hermeto, né? Cita o Sivuca, cita o Dominguinhos, e ele fez lá, tem uns versos de uma outra música, que ele faz uma tabelinha imaginária entre o Pelé e o Hermeto. É mesmo, é? Olha que coisa gostosa. É maravilhoso. Teve um show que ele levou uns porquinhos pro palco, não foi? Que ele tentou, né? Aliás, eu começo o livro com essa história. Foi no Festival Internacional da Canção de 72. Foi o último daquela que se chamou lá, Era dos Festivais, né? O Hermeto tinha uma música, é uma das poucas músicas dele com letra, inclusive, chamada Serearei. E quem era a intérprete era a nossa Alaide Costa. Alaide Costa, que está com quase 89 anos e também fazendo show por todos os lados. Sim, aí. Sim. E o Hermeto achou que seria legal, seria interessante levar os porquinhos para fazerem parte da apresentação, do coro ali, né? Então ele pediu para a Dona Divina, a mãe dele, fazer uns casaquinhos azuis, vestiu os porquinhos e levou para o Maracanãzinho, onde seria a final. Mas a polícia, vamos lembrar que era 72, né? A polícia imaginou que poderia ser algum protesto contra a ditadura, enfim. Bom, tudo poderia ser um protesto, né? Ele levou os porquinhos embora, né? Teve ele compôs uma música para cada dia do ano também, não foi? Ele fez um livro chamado Calendário do Som. Isso. Ele fez uma música por dia, durante exatamente um ano, de junho de um ano a junho do outro ano, né? Então o livro tem as partituras e tem alguns comentários, né, do Hermeto no final ali, o que aconteceu naquele dia, o que ele tinha feito naquele dia. Algumas tem até comentários sobre futebol, tem comentário que ele reclama do vizinho, tem que ele fala que era aniversário do filho dele. Então ele era uma pessoa muito bem humorada, né? Esse livro chama então, Calendário do Som. Acho que foi, se não me engano, entre 96 e 97, ele passou um ano fazendo música e depois foi lançado, né? Uma delícia de ver, eu usei vários dos comentários dele. Agora, ele faz música para tudo e para todo mundo, né? Ele já teve repórter que foi entrevistá-lo, aí ele fez uma música na hora. Quando ele estava lá no Festival de Montreux, ele fez uma música horas antes de entrar no palco. Então, no dia não é raro que no hotel ele faz música, onde ele está hospedado. Então ele é uma máquina de fazer música, né? Só para Ilza, ele fez, eu não sei o número exato, mas acho que ele fez mais de 100 músicas só para Ilza, para Dona Ilza, que foi a mulher dele. Depois ele foi casado com a Aline, né? Com a Aline, a cantora de gaúcha, que mora em Curitiba. Foram casados durante 12 anos também. Para quem quiser comprar o livro, o que é que faz? Tem nas redes, nas livrarias, tem algumas livrarias físicas que eu já vi e livrarias online, né? Eu vi, né, já em livrarias que tá pesquisar pelo nome do livro, acho que vai encontrar. E no próprio site do Hermeto Pascoal tem também. Tem o Instagram? Meu Instagram é o meu nome, Vitor Nuzzi mesmo. Nuzzi com 2 Zs.
Que honra recebê-lo aqui, viu, cara? Foi muito bom, feliz. Hein? Passou rápido, foi uma delícia, foi muito bom. Já escreve outra biografia de alguém pro ano que vem pra gente voltar aqui de novo, cara. Você sabe que tem uma caminho mesmo. Quem? Sobre essa não é só minha, de um amigo meu que é músico também, sobre o violonista Paulinho Nogueira. Vitão, obrigado, viu? Obrigado a você, Carlos Silvio. Um abraço aí pra todo mundo da Paiaiá Conectados. Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo final de semana. Bom final de semana. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Participe do grupo Live Conectados no Facebook.